O nosso convidado, embora esteja pelo jeito aí num saguão, acho que de aeroporto, conhece bem o nosso litoral, anda muito no Rincão e em Criciúma, deputado federal Luiz Fernando Vampiro. Seja bem-vindo na H2O, Vampiro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer conversar com você, conversar com os seus ouvintes. Estou à disposição aí para a gente bater um papo em relação à nossa ida agora para Brasília, representando o sul de Santa Catarina, no Congresso Nacional. Pois é, primeiro te pedir desculpa caso estejamos atrapalhando. Onde é que tu anda aí, que eu vi que tu estava num corredor caminhando aí? Onde é que a gente está te interrompendo aí? Não, pode ficar tranquilo. Eu estou, na verdade, eu fui convocado no dia de ontem, né, para ir a Brasília. Eu ainda estou no sul de Santa Catarina, estou aqui na cidade de Criciúma, e a partir de segunda-feira que eu me desloco para tomar posse, segunda lá em Brasília, como deputado federal, em virtude do licenciamento do deputado Carlos Chiodini. Ah, perfeito. Tu ainda não foi a Brasília, então. Tu estás aqui, mas aí toma posse na semana que vem, então. Tomo posse na segunda-feira, na verdade. Eu assino a documentação agora na parte da tarde. Eu fui convocado há poucos minutos via WhatsApp pela a mesa diretora da casa, através de sua secretaria-geral, me comunicou que eu deveria tomar posse. Assino a documentação aceitando essa incumbência de tomar posse e entrego minha documentação ainda na parte da tarde de hoje, e aí amanhã publica, e na segunda-feira eu já posso me deslocar para tomar posse lá em Brasília. Ok. Bacana a gente saber um pouco desses detalhes assim, né? Como é que funciona, né? Verdade. Vamos lá. Vampiro, bom, a gente estava comentando hoje aqui, deputado, que desde que tu deixou a Secretaria de Educação, ao menos para nós aqui na região de Jaguaruna, a gente não estava tendo muita informação do que o Luiz Fernando estava fazendo, qual era o plano político do Vampiro. Voltar à Câmara Federal estava nos teus planos, estava na expectativa, estava no teu radar, digamos assim, está dentro da tua expectativa de trabalho para esse ano, ou de alguma forma isso acabou te surpreendendo quando começaram as negociações com o Chiodini? Boa pergunta. Na verdade, de fato, a gente correu bastante, nos dedicamos bastante e fomos muito presentes em Santa Catarina como um todo, mas no sul de Santa Catarina a gente conseguiu fazer várias entregas importantes, né, que estão ainda rendendo frutos, ginásios que estão sendo inaugurados, escolas e creches. Pela primeira vez na história nós conseguimos dar dinheiro para as prefeituras construírem creches, e demos em vários municípios do sul de Santa Catarina, e eu não consegui minha reeleição. A partir daquele momento eu retomei a minha vida privada, né, eu tenho só 51 anos, então eu não sou concursado, não sou filho de pai rico, ou seja, eu tenho que me estabelecer também, né? Então eu voltei para o meu escritório e comecei a pensar na minha ausência do meu escritório, né? Quanto tempo eu fiquei 17 anos ininterrupto de forma mandatária, né, como vereador, secretário regional, secretário de Estado de Infraestrutura, deputado estadual, secretário de Estado de Educação, e aí me deu um parão, me deu um branco, que foi Deus que me ajudou a pensar um pouco mais na minha vida, no meu futuro, na minha filha, na minha família, e eu retomei as minhas atividades, né, comerciais, empresariais aqui na cidade, e realmente não estava no meu plano. Aí fiquei 4 meses, fiquei muito contente já com aquele período que foi o ano passado, quando ele foi candidato, mas as articulações não avançavam, deu tudo errado, né? E eu já estava ciente que não iria mais a Brasília, que aqueles 4 meses seriam os 4 meses que eu fui agraciado. Mas de fato o que aconteceu é que houve uma articulação. Eu não participei como participei do Carlos Moisés ativamente, né? Beneficiário, e agora... Peraí, falei um pouquinho, desculpa, Vampiro, falei um pouquinho agora quando tu falou que daí, depois dos 4 meses tu te surpreendeu, enfim, e aí o agora falei um pouquinho pra gente aqui, se tu puder repetir eu te agradeço. E agora eu já estava, na verdade, convicto que eu não iria assumir em Brasília, sabe? Eu tinha essa percepção que as articulações não avançavam, eu não estava participando, mas eu via pela imprensa, por vocês, né? Sempre colocando alguma coisa, e eu já estava mais ou menos ciente que ia continuar a minha vida por aqui no sul de Santa Catarina, né? Aqui em Criciúma, onde eu moro. E agora fui surpreendido, né, que com esse retorno à Câmara dos Deputados, no momento daí que eu posso conversar mais com as pessoas, fazer uma agenda, me deslocar até Jaguaruna, me deslocar até Laguna, até o Farol de Santa Marta, falar sobre os assuntos importantes. Enfim, agora eu posso, né, de fato, ter uma agenda, né, mais tranquila, né, mais intensa, porque lá com o período eleitoral as pessoas estão ligadas no resultado e no pleito eleitoral, não estavam ligadas em Brasília, e agora já começa a Brasília soar efetivamente com muito mais eco
E a gente precisa fazer disso que a gente está fazendo agora, de 5 deputados estaduais do sul de Santa Catarina, que o sul de Santa Catarina, que Santa Catarina seja reconhecida pelos problemas graves que acontecem por Brasília. Nós somos um estado pujante, economicamente forte, 1,1% da população, bons índices, principalmente alfabetismo bom, alfabetização boa, renda per capita, um monte de coisa, mas o Brasília não pode, de cada R$1 que a gente envia, somente retornar para nós 0,16 centavos. Nós merecemos e precisamos de muitas coisas. Cito no Morro dos Cavalos, cito uma série de outras ações que Brasília tem deixado a desejar conosco, e é isso que nós vamos falar lá em Brasília, sobre essa falta de consideração, a falta de investimento, dos problemas graves que nós precisamos avisar a população. Foi dito, por exemplo, que vai ser construído um túnel no Morro dos Cavalos, sabe? Mas esse túnel é para minha neta, que não nasceu ainda, para o meu neto, para minha filha, que está com 9 anos, é para mim que vou passar nele. A população tem que saber, tem dinheiro, tem licença ambiental, de como funciona. Então, é nessa linha de um trabalho, na verdade, atuante, de resolver e tentar ajudar e equacionar problemas que realmente mudem a vida das pessoas. Certo, pelo que você coloca, uma das suas principais pautas desse seu retorno a Brasília, então, vai ser a defesa de uma questão mais de infraestrutura também. Infraestrutura, mas assim, infraestrutura, daí a gente está lá, daqui a pouco acontece aquela aberração com a pesca, com a pesca, na verdade, da tainha? Da tainha, aí com cotas, enfim, com uma situação totalmente prejudicial somente ao estado de Santa Catarina. Depois tem a questão da APA da Baleia Franca, que a deputada Giovana vem já alinhando muito bem. Então, são assuntos incidentes que a gente vai querer também participar, porque são assuntos que atingem diretamente. Aí tem os moles do Passo do Torres, que está assoreado, não entra barco. Aí tem, enfim, os voos regionais que agora estão minguando nos aeroportos da região. Então, nós temos uma série de outros assuntos importantes, que são assuntos que realmente mudam a vida das pessoas, né? Nós precisamos ser atentos a isso. A bancada federal precisa ter uma posição, né? Aeroporto com investimento como o de Jaguaruna, cita, mas poderia citar tantos outros como os de Lages. Então, não tem um voo minguado. O que precisa fazer? Como é que nós precisamos evoluir? O que precisa ser feito? O que precisa ser alinhado para esse processo? O que o governo federal pode ajudar? O governo do estado está com intenção. Então, ser mais ou menos um interlocutor, tentar contribuir nessa linha de assuntos importantes que sejam pautados. Nós temos a microempresa, o Simples Nacional, que o reajuste é pífio do teto máximo de faturamento. As empresas estão agonizadas nesse processo, às vezes indo para a situação paralela de ocultação de faturamento, indo até para o mercado de sonegação, porque a inflação está alta, há um crescimento forte nesse sentido e o reajuste do máximo faturado realmente não corresponde àquilo que é a atualidade do mercado. Então, são assuntos que mexem com o cidadão, o microempreendedor, né, de 1 para 2 funcionários fechados, não só um, o microempreendedor individual, que seja agora com faturamento não só de 72, mas de 130, 140. Então, são assuntos que a gente possa, obviamente, lá em Brasília discutir, mas que tem um resultado aqui na base, aqui na ponta, né? E aí os viés também, obviamente, ideológicos e de postura política, que também o excesso de poder do STF do caramba. Sou advogado por formação e vejo que às vezes não sei porque que a gente legisla, se eles mudam tudo como querem, de forma unilateral. Então tem uma série de outros assuntos que a gente quer abordar também e quer contribuir, mas a gente não pode fechar de uma pauta que eu não abro mão, como secretário de Estado da Educação, de realizar, de entregar, de fazer as entregas necessárias, além do pedagógico, da infraestrutura do pedagógico, como fiz como secretário de infraestrutura no Farol de Santa Marta, no acesso ao ramal, e outras estradas que a gente ajudou, na construção lá no Parobé, enfim, em tantas outras construções que a gente ajudou, numa via rápida, mas que são ações que precisa a gente estar em cima também. É nessa linha de trabalho que a gente quer atuar lá em Brasília. Vampiro, uma coisa que eu preciso te dizer, e sei que tu sabe lidar com bom humor com isso, é que tu praticou conosco agora quase um ato de corrupção. Quando a gente te pergunta das pautas e tu cita a APA da Baleia Franca, que é algo que a gente aqui da comunicação, aqui da região Jaguaruna, Laguna, a gente fica meio desesperado porque a gente vê só a deputada Giovânia, de fato, envolvida na briga. A gente já pediu para quase todos os deputados federais comprarem essa briga junto, abraçarem junto com a Giovânia, e ninguém vai. E tu, de repente, nos presenteia na tua fala dizendo que a APA tu também dá para comprar essa briga junto, não tem briga de ciúme, não tem vaidade, Vampiro, dá para abraçar e ajudar a defender algo que a Giovânia já tá lá junto, não? Perfeito, eu fui procurado quando era suplente, sabe, num período lá que a Giovana não estava lá, pelo vereador de Jaguaruna, que tinha um projeto, me falha a memória, eu tenho que ser justo, mas com uma justificativa muito plausível. Eu falei, é inconcebível Itapema estar construindo um hard rock dentro do mar
dentro do mar e nós não poder fazer uma reforma do pescador, do cidadão, do veranista, daquele que investe num lote porque tem linha de pré-mar e a baleia está passando lá no alto mar. Isso é uma sacanagem, entendeu? Então é isso que tem que ser falado na tribuna, é isso que tem que ser conversado, com todo respeito a Itapema, que consegue, mas a gente tem que fazer comparativo sim, porque é o mesmo litoral, é a mesma água. Vamos parar com essa hipocrisia. Eu acho que nós estamos sendo muito penalizados e eu tenho ouvido muito acerca disso aí, e a Giovana de Sá tem acompanhado, tem feito bons movimentos. Eu vou me aliar a ela, não tem problema nenhum, qualquer tipo de vaidade, e outros assuntos como a deputada Júlia Zanata já entrou com um processo, com o PDL, sobre a safra, a tainha, né, sobre a safra tainha, a cotização, enfim, é outro assunto que nós queremos lá. A bancada, nós temos que se unir, nós somos em 5, a gente vai ser muito cobrado por ações importantes. A nossa união faz parte desse processo, né, de fazer algo mais. A nossa ideologia, cada um tem a sua, cada um vai trabalhar, se acredita em Deus, se não acredita, eu acredito, sou muito firme nesse propósito. Agora, isso não é a minha bandeira, na verdade, de dizer X, Y, Z. Eu quero fazer o seguinte, que o meu mandato se reverbere em ações que melhorem a vida das pessoas, que o que o Estado, digo, a União Federal, queira travar, que a gente consiga destravar, o que não está sendo realizado, que a gente consiga realizar. É nessa linha de trabalho que a gente tem que fazer, que senão a gente passa no mandato, e eu estou muito ciente disso, e a gente passa no mandato que se a gente não fez nada, fica tão feio para nós como internamente. Recebeu salário, tinha motorista, carro, andou, não fez nada. O que fez? Gratificante, o que fez? O Vampiro passou na educação, fez o quê? Tem uma estrada ali, tem uma escola ali, tem um SEDUP reformado lá, tem uma entrega de notebook para os professores, tem isso aqui, tem uma melhoria salarial, a vida é muito rápida e passageira. Tem que fazer as entregas, tem que ser coerente e se comunicar bem. Por isso que eu digo que o túnel do Morro dos Cavalos, eu quero uma comunicação melhor. Eu não estou dizendo que está errado, que a bancada tem feito ou não. Eu quero dizer o seguinte, estamos falando em túnel, qual é o prazo para licença ambiental? 3 anos. Qual é o prazo para construção? 12. Nós estamos falando em 15 anos, então nós estamos falando do túnel em 2040. A população, porque senão tu dá entrevista para vocês, paga 2 horas, chega lá, o que acontece? Lá, a semana, verão que vem, e o túnel? A população está perguntando, porque não foi cientificada, não foi falado para eles a real do que está acontecendo. É nessa linha de trabalho que a gente tem que atuar lá em Brasília. Ô deputado, o senhor falou aí da questão da safra da tainha. Essa semana a gente conversou com o presidente do Sindipesca, o Gilberto Fernandes de Lima. Ele inclusive mandou um abraço para você. A gente falou que estava em contato com o senhor para marcar essa entrevista. E ele relembrou da época em que ele atuou nessa discussão de questões envolvendo a safra da tainha e relembrou inclusive a sua participação naquela época. O que o senhor acha que dá para fazer dessa vez aí para aprimorar? Ele não é exatamente contra a cota da tainha, ele acha que até foi um mal necessário, como ele afirmou. O que o senhor acha que dá para aprimorar nessa questão da pesca da tainha para os próximos anos? Perfeito. O que o Gilberto fez comigo? O Gilberto me entregou agora todo o entendimento que tem, né, dele, toda a legislação publicada, todos os decretos e resoluções. Eu encaminhei a Brasília, para a minha assessoria de lá, que é o Marcos Hedriman, no setor. E agora, eu chegando lá em Brasília, eu vou mais ou menos fazer uma... Desculpa, pode seguir, deputado, perdoa. O alinhou todo esse processo, me entregou toda a documentação, o entendimento deles, e o que eu vou fazer? Já encaminhei tudo a Brasília, então chegando lá na terça-feira, quarta-feira eu tenho uma reunião de alinhamento. Esse é o tipo de pauta que eu vou falar assim, vou começar por onde? A gente tem que começar por qual processo? É no Ministério? É na Casa Civil? É problema político? Onde é que a gente vai conseguir para ajudar isso? Já teve uma reunião com o Tiago, o secretário de Pesca de Santa Catarina lá, não foi muito proveitosa. Então, o que aconteceu na reunião? Então, é isso que a gente está buscando para poder auxiliar hoje, para te falar o que eu vou fazer. Eu sou sincero para dizer que eu não sei ainda. A minha equipe técnica está trabalhando lá em Brasília para quando eu chegar, já está esses pontos, já estou pedindo agenda na Secretaria-Geral de Obras por causa do túnel, já estou pedindo agenda no Ministério por causa da situação da pesca. Então são questões que a gente vai poder com mais propriedade falar lá na frente. Aliás, agora fugindo das pautas, mas entrando nessa parte da equipe, como é que funciona? Tu pega a equipe do Chiodini, tu vai trucar, como é que trabalha isso? Suplente é difícil, irmão. Vai. Meu Deus, mas está tudo certo, eu não posso reclamar da vida, mas... Não, eu só vou com 4 funcionários, dos 20, eu só vou com 4 funcionários para poder ter uma equipe mínima para me trabalhar. Funciona assim também, tranquilo para mim, não tem nenhum problema nesse sentido.
Eu lembro que o Luiz Fernando Vampiro, quando eu conheci o Luiz Fernando Vampiro, secretário da SDR, e no período da construção da Via Rápida em Criciúma, e aí começou a se falar no Vampiro ser candidato a deputado, e o Vampiro apareceu pra gente. Vampiro, eu trabalhava na mídia de Criciúma na época com novidades. Tu tinha uma relação muito boa com movimentos, assim, né? Vira e mexe, a gente ia no movimento, vinha uma galera chamando pelo Vampiro, aplaudindo o Vampiro. Era diferente na política isso na época, assim. Tu trouxe um movimento popular, eu quero dizer. Tu tinha vínculos com uma galera do povo ali e tal. Me lembro que uma vez, acho que na Leste, levaram até uma faixa do Vampiro, se ia, se eu não ia, tinha uma galera lá na Leste defendendo o Vampiro. Tu continua com esses movimentos populares, Vampiro? Tu continua envolvido? Como é que tu tá a tua vida agora, assim? Porque esse período afastado do parlamento, digamos, né? Tu continua envolvido com esses movimentos? Não, perfeita a tua colocação. O momento, na verdade, foi uma candidatura, né, a vereador, depois a deputado, e aquilo, muita gente, né? Eu fui o campeão de votos nos 2 períodos que eu fui aqui em Criciúma, né, de deputado estadual, terceiro mais votado vereador, realmente tinha um apelo. De fato, a gente vai se arrefecendo, as coisas estão mudando. Hoje, rádio e mídia social impera dentro de um processo. Hoje em dia, o político que trabalha, na verdade, para entregar para a população, ele tem que se comunicar mais, na verdade, tanto pelas mídias sociais quanto pelas rádios locais e estaduais, né? Mas eu continuo, obviamente, tendo movimentação, resgatando aquele processo, fazendo reuniões, porque quando tu não tem mandato, tu fica mais murcho, porque tudo isso, a gente acha que não, mas tudo isso gera um tipo de despesa, né? Deslocamento, sabe, gente para dirigir. Mas Vampiro, mas por que tu não vai? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá em Jacinto Machado um dia, aí chega 1h de Jacinto Machado, no outro dia tem às 9 horas uma missa pro padre lá em Pescaria Brava. É deslocamento, né? Isso tem todo um circuito. E tempo, né? E tempo que é valioso, né? Tu tem que trabalhar também, né? Tempo, enfim. Então, esse processo deu uma diminuída, não tem dúvida nenhuma, mas quando tu assume o mandato novamente, tudo isso vai resgatando, né? Reunião de amigos. Ontem eu fiz a gente começou a conversar para perguntar o que estão esperando, qual é a expectativa que tem de Brasília, qual é o objetivo de Brasília. A gente começa a conversar, porque na verdade a gente tem 5 dias de trabalho, né? Então 1 ano realmente dá de construir bastante coisa, 4 meses já é muito difícil. Então a gente começou a convidar, nos comunicar melhor. Vou fazer uma agenda depois de assumir, vou passar em Jaguaruna, quero passar na rádio pessoalmente, passar em alguns lugares, conversar com lideranças, independentemente do prefeito ou não mas lideranças também do partido, conversar, ver qual é a demanda, se essa é a demanda pontual, se tem outras de alguma empresa local, de alguém que tenha com problema, enfim, identificar, porque quando a gente pode ser útil para as pessoas, né, principalmente para os empreendedores, para os trabalhadores, para as pessoas em geral, a gente quando vai a Brasília volta, isso dá uma satisfação muito boa, entendeu? Acho que esse é um resultado muito bom, quando tu consegue, entreguei uma obra lá, aquela obra lá, independentemente se o outro colocou a placa, tu não conseguiu inaugurar, mas no íntimo as pessoas sabem quem é que lutou, quem é que licitou, quem é que entregou, quem é que levou a emenda. Então é mais ou menos dessa forma, e é isso que a gente quer construir e ver o que a gente pode melhorar. Então eu estou com uma expectativa boa, sabe, de mandato, expectativa de trabalho, principalmente de trabalho, né? O resultado a gente não sabe, mas trabalho eu estou com uma expectativa boa. Ô deputado, no meio político todo mundo já está falando de 2026, então a gente não pode deixar de perguntar para você sobre 2026. A sua ideia para o ano que vem é ser um candidato à reeleição a deputado federal, talvez tentar novamente a deputado estadual? Qual é o seu projeto aí para os próximos anos, para o próximo pleito? Boa pergunta. Eu estou mais ou menos, olha como é que eu estou na minha vida política. Eu posso ser candidato a deputado federal, não tenho nenhum problema de ser. Eu posso ser candidato a deputado estadual, também não tenho nenhum problema de ser. E eu posso também não ser candidato a nada, não tenho nenhum problema de ser. Estou bem de eu poder, na verdade, a derrota, eu sempre digo, a vitória na vida nossa, né, pessoal, a gente avança um degrau com os mesmos problemas, com o mesmo pensamento. A derrota, quando tu não consegue se eleger, eu por 1.000 e poucos votos, fiz 59 mil, se eu tivesse feito 61.500, eu tinha sido eleito. Então, tipo assim, a derrota, ou não conseguir se eleger, te faz repensar em muitos pontos, né? A tristeza da minha mãe, que faleceu no ano passado, depois, a única pessoa que eu conversei com ela na noite da derrota,
né, com a minha esposa lá na minha casa, conversando bastante. Depois ela veio a falecer, depois o futuro que a gente tem, mandato é 4 anos, mas depois acaba, o que vai fazer na vida, né, eu não tenho aposentadoria, não sou funcionário efetivo, então te faz refletir, de pensar um pouco mais, de forma diferente, de não ser mais tão aventureiro. Então eu estou aí à disposição, posso ir. Hoje o cenário que mais se clareia é deputado estadual, mas posso ser federal e posso também não ser nada, não tem problema, não quero ser problema para ninguém, eu quero encontrar solução em conjunto com o grupo. E o senhor, como uma liderança do MDB hoje, agora também uma liderança com mandato, né, assumindo uma vaga importante na Câmara dos Deputados, qual a sua posição sobre o posicionamento do MDB? Você é a favor de um alinhamento com o Jorginho Melo, com essa entrada do MDB no governo? Você é a favor de uma discussão mais para frente, de ter um candidato próprio? Deixa eu botar mais uma pimentinha aí, Vampiro. Não sou muito da polêmica, mas é que neste caso específico contigo, o MDB está se alinhando ao governo, um governo que assumiu falando um pouco mal de quem saiu, e entre os que eles falaram mal, falaram da educação, que comprou muito equipamento, que está lá equipamento da educação estragando, e enfim, como é que tu te posiciona aí? Bom, boa. Falaram muito mal e agora estão recebendo as críticas que falaram. Falaram muito mal e estão recebendo as críticas que falaram. Então, faz parte do processo. Eu concordo que o Jorginho foi muito pesado nas falas, né? Em algumas falas, inclusive, sem nexo, mas eu, por não estar participando disso, eu entendi que, na verdade, não eram para mim, porque o que eu fiz bem feito, e assino embaixo do que eu fiz quando estive lá, então eu não tenho nenhum tipo de problema, e não foi para mim as falas, porque eu fui muito diligente, fui muito ativo, fiz muita coisa que eu acho interessante, então, mas ele realmente falou demais. O nosso Estado, ele é um Estado que está hoje, na sua grande maioria, propenso à direita, né? Eu sou um cara de direita, não sou de direita radical nem extremismo, mas eu estou alinhado a mais ou menos esses propósitos, né? E o nosso partido nacionalmente ele é de esquerda, ou centro-esquerda, ou centro mais para a esquerda, né? Ele não está centro-direita. Hoje o Ricardo Nunes que está entrando com outro pensamento, junto com o Tarcísio em São Paulo, mas Isnaldo Bulhões, pessoal do Norte e Nordeste, Renan Calheiros, etc., eles têm um alinhamento muito mais, Sarney, com o centro-esquerda, né? E o nosso Estado está diferenciado. Então, esse casamento vamos lá, tira casamento. Esse noivado com o governador Jorginho Melo faz com que o Jorginho Melo tenha que dar sinais, e o MDB tem que dar sinais que também está mudando em Santa Catarina, e também o Jorginho, sinais que mudou em relação ao que ele pensa e acha do MDB. Então, eu acredito que foi feito nesse momento, e agora é um dia a dia para ver se consegue chegar até o final do ano, e chegando até o final do ano, que encaminhamento terá, se está todo mundo mais contente. Mas eu acredito que, de fato, a cúpula, eu sou o beneficiário desse processo, mas a cúpula entendeu desse jeito, que é a bancada federal e estadual, e eu assimilo sem nenhum tipo de problema, mágoa ou ressentimento. Ao contrário, eu torço para que o governo sempre dê certo. Não votei no Clécio Salvador, não gosto dele, nunca me ajudou, sempre trabalhou contra mim, mas foi um bom prefeito. A vida, a gente tem que entender o seguinte: o Jairo da Praia, do Rincão, excelente prefeito, certo? É do meu partido, mas tem outros de outros partidos que também são bons prefeitos. A gente precisa saber reconhecer. O político, ele quer muito só reconhecer a sua curriola, os seus correligionários. Então, tem muito bom político de cada lado, tem muito mau político também dentro do meu partido. Então, faz parte do processo, é dessa linha que a gente quer seguir. Maravilha. Vampiro, deputado federal, te agradecer demais pela atenção conosco. No dia que está indo assinar os documentos, no dia que está indo ainda, a gente achou que já era na posse, não, a posse vai ser semana que vem, então, obrigado por essa atenção exclusiva. E tu disseste que vai passar em Jaguaruna. Estamos hoje no estúdio de 13 de maio, que tem como prefeito o Neném Bardini, que foi MDB a vida inteira, e está no PL por conta do convite do Jorginho, mas ele disse que segue o coração vermelho aí batendo com os vermelhinhos ainda, então... A qualidade do prefeito de revelação, saiu da facção lá, tiraram como líder do futebol, tudo, vem se revelando como um bom gestor. Isso é importante, né? A cidade, quando reconhece, tem a reeleição. Eu sempre digo, o prefeito que se reelege, ele tem um certificado que a maioria da população está gostando dele. A unanimidade, ela é burra e ela é muito difícil de ser conseguida, né? Porque as pessoas ficam vaidosas com a unanimidade. Mas o 13 de maio vem evoluindo bastante, a gente participou já com algumas ações, eu ajudei na época do Moisés, aterrissamos aí, enfim, com ações nesse sentido, e a gente vai continuar ajudando, e quando eu tiver em 13 de maio, então eu prometo não passar em 13 de maio sem antes tomar um café com você. Um abraço, querido. Um abraço, saúde e sucesso, obrigado, Vampiro, até mais.